Bem, pessoal, alguém quer comentar sobre a Selma, sobre o que a Selma falou que seria do suicida no plano espiritual, né? Alguém gostaria de comentar? É uma depressão, né? Porque você não fica desprendido do corpo de verdade, né? Porque tem um tempo, seu corpo é planejado para viver um determinado tempo e você corta antes da hora, então você ainda fica ligado. Então, só isso eu já acho um sofrimento, fora o resto, né? De descobrir que não acabou o sofrimento, aumentou. Deve ser muito pesado. Deve ser muito pesado. Realmente. Tomara que essa nossa mensagem aqui ajude alguns a mudarem de ideia. Exatamente. Pode ser. Então, a nossa próxima etapa é com a Janete sobre a percepção, né, e a ação que podemos tomar de ajuda aí aos nossos irmãos que estejam com esse pensamento. Pode falar, Bem, Janete. vamos lá. Como perceber se alguém está pensando em cometer o suicídio, né? A gente parte do princípio de que precisamos estar atentos, precisamos observar muito, precisamos ter olhos de ver, né? Ouvidos, e precisamos estar muito próximos aos nossos familiares, dialogando sempre, bastante, olho no olho, né? Como o Flávio falou, eu gosto muito disso, olho no olho. Porque você pode perguntar alguma coisa para alguém e ela simplesmente falar, estou bem. Mas se ela não estiver olhando para você, ela pode estar numa profunda angústia, num profundo que você não vai estar percebendo, porque ela disfarçou, né? Olhou para o outro lado, disfarça a voz. Então, é muito importante que a gente esteja se aproximando dos nossos familiares, que a gente desenvolva aquele ambiente salutar, de uma amizade amorosa, né? De um relacionamento familiar bem unido mesmo, bem forte, para que a gente possa perceber toda e qualquer alteração, né? Para que a gente possa estar, quando vocês falarem jovens, né? Que o número é muito grande de suicídios, mas você vê que num lar existe realmente essa relação de afeto, de amorosidade, de muita conversa, no sentido de desenvolver essa resistência moral, espiritual, diante das dificuldades, não é? Que fazem parte da nossa vida. As dificuldades, os problemas fazem parte, mas quando existe realmente essa união e esse diálogo aberto, então é criar resistência moral para que a pessoa tenha condições desse enfrentamento diante das dificuldades que surgem, não é? Mas aí eu trouxe assim algumas frases que as pessoas devem ficar atentas quando alguém pode estar pensando em tirar a própria vida, né? Tipo, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Não necessariamente as pessoas falando essas frases estão pensando no suicídio, mas como essas frases fazem parte do perfil da pessoa que pode estar tentando tirar a própria vida, devemos observar mais quando a pessoa começa a falar determinadas frases. Então, é preciso realmente que a gente doe o nosso tempo. Quando eu li, eu nem sabia que existe essa especialidade, suicidólogo, né? Existe a pessoa, até o nome da pessoa que eu pesquisei é José Manuel Bertolotti, é um suicidólogo, que diz que, na maioria dos casos, os suicídios são preveníveis. Vejam bem, a maioria dos casos pode não acontecer o suicídio, e aí a gente se pergunta por que então eles acontecem, não é? O que está faltando? Se eles são, 90% eles podem ser evitados, por que eles acontecem? É aí que a gente tem que se questionar, é aí que as famílias têm que estar atentos aos jovens, a questão do isolamento, a criança que se isola.
né? Falamos aí da internet, falamos da baleia azul. Uma vez na Rádio Rio de Janeiro eu ouvi, foi até o Ponto Vale, falando de um site que era como ensinar a criança a se suicidar. Não era ainda a baleia azul, um site que já existia e que os coleguinhas todos entravam nesse site, um ia se suicidar e todos os outros ficavam assistindo aquele ato. E ele era instruído, manobrado, vamos dizer assim, conduzido a cometer o suicídio. Então, é preciso que essa atenção esteja muito forte dentro da família, com os filhos, com os companheiros também, né? Porque nós adultos também podemos pôr situações assim. Então, perceber é realmente doar nosso tempo. Joana de Ângelos fala a respeito disso, o tempo. Por que a gente não pode ter tempo para o outro? Por que o tempo é só para nós, para resolvermos as nossas questões, as nossas buscas, as nossas conquistas? Nós temos que parar mais, olhar mais o outro, a questão da empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro, perceber essa dor que dói no mundo. Então, se sairmos um pouco dentro de nós mesmos, em busca de observar mais nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, não é? Acho que o que falta é isso, é o olhar do se importar e de ter tempo. Por que não parar o tempo, parar um pouquinho para ouvir aquela pessoa que pode começar com uma simples reclamaçãozinha, mas que, no fundo, profundamente, ela pode estar passando por um conflito muito grande, né? Então, a questão de perceber é essa, né? E a questão da ajudação, quando você percebe que a pessoa está realmente com a intenção de se suicidar, é se colocar à disposição para essa pessoa, para uma ajuda, para um tratamento psicoterapeuta, né? Para ir com a pessoa. É preciso, como o Flávio falou com relação ao Gerson, o Gerson se colocou à disposição daquele rapaz, né, que está dando há tantas e tantas vezes. Acho que essa é uma forma da gente ajudar muito, essa é a ação, é poder, ao perceber, estar próximo, mostrar para a pessoa que aquela dificuldade ela pode ser resolvida, que com o tempo a solução virá, né? Mas isso envolve tanto o tratamento de um psicólogo, mas assim, dentro de casa, fundamentalmente, a família, a presença daquela família, a família estar presente, parajando, apoiando, para que a pessoa fale, né? Não a dor daquela pessoa. Cada um sabe a dor, o que é a dor para si. Né? Para ela pode ser uma coisa muito profunda, para mim pode não ser nada, mas eu não tenho direito de dizer que não é nada. O que você está sentindo não é nada. Não podemos, não temos esse direito, não podemos mesmo. Então, essa é a questão de estar levando a pessoa a um psicólogo, estar sempre à disposição de conversar, não é? Às vezes, questão de uma doença grave, que a pessoa possa estar se tratando, mas sempre apoiando aquela pessoa que eu percebi que está a um passo de cometer o suicídio. Então, é questão mesmo de estar presente, da empatia, de se importar com o outro. Acho que é por isso que as coisas continuam acontecendo de uma forma tão intensa, e se não for feito algo, se não despertarmos com relação a estar nos importando mais com o outro, continuar acontecendo. Precisamos estar com esses olhos abertos, precisamos estar amando mais, né? Quando ela falou que a vacina é a fraternidade, a vacina é a fraternidade, a vacina é o amor. Existe vacina para isso sim, é o amor, é o se importar. Quando cada um de nós estiver interiorizando isso e se importar mais com todos aqueles que convivem conosco, isso tende a desaparecer. Mesmo por questões de obsessão, nós sabemos que existe, né, a questão da obsessão, e aí entra um outro componente da ação, o tratamento espiritual, a água frutificada, o passe, né, as sessões de desobsessão. Nós temos ainda esses recursos tão importantes para ajudar os nossos irmãos.
o próprio Gerson Simões Monteiro uma vez falou, um dos filhos desencarnou ainda pequenininho, andar, eu acho que do hospital, e ele ouviu o obsessor: se joga daí. Diante daquela situação em que ele estava passando por sofrimento, quer dizer, existe também o componente. Graças a Deus, ele tinha o conhecimento da doutrina espírita e percebeu a influência. E aqueles que não têm, né? E aqueles que não têm acesso a essas informações que nós temos a respeito das obsessões. Então, eu vejo dessa forma, gente. A percepção é realmente estarmos mais atentos a todos eles com quem nós convivemos, né? Percebendo qualquer deslizezinho, e nos colocarmos à disposição para estarmos ajudando, levando ao tratamento, ouvindo, e sempre com palavras de afeto, de carinho, amorosas, para esse irmão que possa estar passando por essa dificuldade. É isso, gente. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Pode falar, Sandra. Isso aí que você falou da atenção, né? As pessoas, tem muitas situações que as pessoas desqualificam a dor do outro. Elas desmerecem o que aquela pessoa está sentindo, achando que é sempre uma bobagem, né? Porque, né? O que o outro sente é dele. Eu acho que as pessoas têm que ter... Aí é aquela questão da empatia, né? É você ser empático, perceber que é a dor do outro. Né? Não tem que desmerecer, desqualificar o que ela está sentindo. Pode ser uma coisa insignificante, mas para ela é importante. É algo que vai incomodar, que está causando incômodo, né? E essa empatia é importante, né, Janete? Ter essa com a pessoa, saber ouvir. Às vezes a gente não tem os meios de ajudar, mas só aí a gente emprestar os ouvidos, não é? Retribuir com carinho no olhar e tudo, já é um consolo, né? Entender a dor do outro é importante. Isso mesmo. Ele se sente acolhido nessa hora. Eles partem para o suicídio porque eles sofrem de solidão. Solidão dentro dos próprios lares. Às vezes famílias grandes, mas eles se sentem sozinhos porque não são ouvidos. Não é? Isso verdade. É muito sério, é muito triste. A pessoa, eu acho que falta ao ser humano é isso, é ser mais solidário, mais empático. E aí eu acho que é uma das soluções para diminuir bastante essa questão. Isso. A baixa da autoestima é um sintoma, né? A pessoa já está ali, não acredita mais nela, precisa que o outro acredite, né? Para ela poder se melhorar um pouco, né? Ela receber essa carga de amor. Exatamente. Agora a nossa irmã Doroteia vai fazer um breve relato de uma experiência que ela teve nos seus anos de tratamento psicológico. Deixa eu ver aqui o relógio para não ficar passando do tempo. Quando o Vitor me convidou, eu digo, não, eu não estou com tempo para ficar pesquisando, porque eu não tenho no meu trabalho clínico, né? Estou completando 56 anos de trabalho clínico, agora em setembro. Comecei em setembro de 64. 56 anos. Estou aqui no aniversário, né? E realmente eu não tive pacientes suicidas propriamente. Eu só vivi uma experiência, foi muito rápida, com uma pessoa que me foi procurada, ela, uma jovem de seus 30 e poucos anos, com a mãe de seus 50 e tantos anos. Ela era uma pessoa suicida, essa moça. E logo que ela chegou lá no consultório, ela com a mãe, eu percebi logo que era uma pessoa que a mãe engolia. E logo de entrada eu mostrei que eu podia ajudar a mãe, a menina, a moça, mas que a mãe precisaria de um tratamento também, porque você não pode sozinho trabalhar com um paciente suicida se o problema está muito na relação da família, a família tem que ser ajudada.
tudo bem. A mãe se comprometeu e tal, mas não procurou ajuda. Então, eu comecei o trabalho com a moça e ela começava a melhorar, daqui a pouco ela começava a regredir, querer se matar. Aí eu chamei a mãe, por 2 vezes aconteceu isso, chegou na segunda vez, eu interrompi o trabalho. Eu interrompi o trabalho porque a mãe não queria se tratar. E se eu insistisse em continuar o tratamento com a menina ia acabar se matando. Porque a terapia dá um quê? Dá um crescimento, né? E ajudar ela a se libertar daquela mãe que não deixava ela sossegada. Então, a própria terapia ia ajudar ela a se suicidar. Eu mostrei o jogo e disse, eu não posso continuar a trabalhar com a sua filha. Você não aceitou que vai se tratar, eu não posso que ela vá acabar se suicidando e eu vou ser responsável. Não tem nada a ver. E foi o único caso que me apareceu de suicida. Bom, eu só estou fazendo esse relato rápido porque é uma coisa que um terapeuta tem que estar atento quando recebe um paciente suicida. Muita atenção com a família, porque nós não podemos ficar responsáveis por aquilo. Ele já chega com essa história de suicídio, então o terapeuta não pode ficar, eu vou resolver. Não, não é assim. Aquilo começa dentro de casa. O terapeuta vai tentar ajudar, mas a família tem que ajudar também. Foi o único caso que eu tive de tentativa de pessoa suicida e elas sumiram, não apareceram mais, enfim, tudo bem. Mas eu queria comentar com vocês uma questão de que eu comecei a elocubrar uma preocupação que eu fiquei com pacientes que não foram quase todos, claro que não foram quase todos, por alguns casos só, que morreram durante a terapia, morreram em momentos em que eles estavam indo muito bem, e que comecei a me questionar até que ponto o ser humano muitas vezes tem medo da felicidade e é capaz de fazer um suicídio inconsciente através de uma doença física. Ele não vai lá e vai se matar, não, ele está bem, está vivendo, está melhorando, mas ele tem uma proibição que, não sei, se vem de outras vidas, se são limites daquele espírito, eu não sei o que é. Eu vou então relatar 2 situações que eu vivi. 2 mulheres com depressão. Uma foi uma pessoa que chegou para mim com perto dos seus 40 e tantos anos, filha única de um casal muito bem casado. Eles eram um marido e mulher, assim, com a paixão muito grande um pelo outro, mas também muito apaixonados por aquela filha. Aquela filha nasceu e foi para eles aquele bebezinho que eles conservaram eternamente como bebezinho. E essa foi a problemática da Zélia, o nome dela era Zélia. E Zélia foi desenvolvendo uma depressão. Zélia se formou professora, dava aula num colégio religioso e no outro colégio ela era coordenadora das professoras, enfim, uma pessoa de muito valor, uma pessoa briosa, que cresceu muito profissionalmente, enfim, mas cresceu assim, nesse aspecto, mas emocionalmente muito presa dentro daquele casal que tratava ela feito um bebezinho, a minha filhinha para lá, minha filhinha para cá, e com isso ela não tinha amigos, ela não namorava, ela não saía, ficava sempre com a mãe e com o pai, até que ela me foi trazida porque ela estava num processo de depressão. Essa menina ficou durante 1 ano chorando dentro do meu consultório, e eu deixava ela chorar. E fui trabalhando, ajudando. Os pais não eram maus, não eram pais ruins, não se pode dizer isso, mas eram pais muito agarrados um no outro e agarrados nessa menina. E com isso ela não conseguiu crescer. Com a terapia, ela foi melhorando. Os pais, muito carinhosos, não se opuseram ao crescimento dela. E ela foi melhorando, começou a ter amigos, começou a passear, começou a viajar. De repente, ela ficou doente e da noite para o dia ela desencarnou. Foi assim, zoom, de repente. Ela não tinha nada, não aconteceu nada e ela morreu da noite para o dia. Bem, quando aconteceu isso, claro que eu fiquei assustadíssima, ela estava indo bem, os pais também ficaram
muito tristes. Depois de um tempo me chamaram lá, eu não fui ao enterro, mas eles me comunicaram e depois de um certo tempo eles me pediram para ir lá na casa deles, porque eles queriam me pagar as sessões que ela ainda me devia, porque o pagamento era por mês e eles queriam saber quanto era. Eu então cheguei lá, conversei com eles, enfim, pais muito carinhosos, muito amorosos, não havia nada ali que pudesse ter influenciado para a Zélia ter morrido de repente. Então, esse caso me fez parar para pensar muito que o ser humano ele tem limites, às vezes, até com a própria felicidade, que a Zélia estava indo muito bem, estava alegre, estava bem disposta, os pais permitindo que ela vivesse a vida dela, e, de repente, ela tem uma doença rápida, cardíaca, uma coisa que ela não tinha nada no coração, de repente morre, inexplicavelmente os médicos não entenderam, não entendi, ninguém entendeu, e eu fiquei me questionando até que ponto o ser humano ele tem, às vezes, um medo da própria felicidade. Eu acho que foi o que aconteceu com essa menina. Mas não vou dizer que a culpa era dos pais, nem a culpa era dela, nem a culpa foi de ninguém. Eu acho que era do próprio espírito dela, que só poderia ter vivido aquela felicidade até um certo ponto, e depois houve qualquer coisa lá dentro do inconsciente dela que fez ela ficar doente e botar um fim na vida dela sem ser um suicídio, de se matar, não foi nada disso. Foi uma doença que ela teve de repente. E que pareceu esse caso muito com o de uma outra pessoa também que chegou para mim, também numa situação de depressão. Mais jovem do que a Zélia, era a Carolina. Carolina chegou para mim com os seus 30 anos. Carolina era uma completamente diferente da Zélia. Enquanto a Zélia era ativa, professora, dirigia seu carro, enfrentava a vida fisicamente, né? A Carolina, nada disso. Carolina perdeu a mãezinha dela, ela tinha uma irmã bem mais velha, e Carolina perdeu a mãezinha dela quando ela era bem pequena. E essa irmã mais velha, que era bem mais velha, ficou no lugar dessa mãe, tomando conta dela e funcionando feito uma mãe. Mas não tinha maturidade para isso, que era uma menina ainda, mas bem mais velha do que a Carolina. E o pai, um homem que eu vim conhecer depois que Carolina morreu também, morreu em terapia. A Carolina, o pai era um homem muito abastado, eles eram uma família muito rica, e ele vivia para o trabalho. É um homem bom, não tinha nada de pai ruim, não tem nada a ver, pai ruim, nada disso. Um pai bom, amoroso, que gostava das filhas, mas vivia trabalhando para dar tudo de bom para elas, para dar tudo de bom para elas. Viúvo, né, da esposa que faleceu pouco depois da Carolina ter nascido, enfim. E Carolina veio para mim com a mesma queixa de Zélia, depressão. Só que a Zélia, a depressão dela se manifestava chorando, com crises de choro, de tudo, e a depressão da Carolina se mostrava através de uma apatia. Carolina não gostava de fazer nada, Carolina dormia até tarde, Carolina não saía para lado nenhum, não ia a uma praia, não ia ao cinema, não fazia nada, dormia tarde, acordava tarde, tinha uma preguiça com a vida muito grande, e era ali a forma dela viver a depressão dela. E ela então começou a terapia comigo, também começou a melhorar, e a irmã, aí é que veio o problema, que eu acho que ficou atrapalhado bastante. A irmã ficou com muita dificuldade com o crescimento da Carolina, porque a irmã estava acostumada a ser aquela mãezinha que não tinha preparo para ser mãe da menina, né? E que era muito possessiva. E a irmã ficou com muita dificuldade de lidar com os progressos que a Carolina fazia com a terapia, que agora começava a ir à praia, começava a ter uns flertezinhos por aí, a viver uma vida mais normal de moça, né? E, de repente,
Carolina também me morre da noite para o dia de uma doença hepática que se instalou com uma violência, mas uma violência que os médicos não entenderam, os médicos não conseguiram atinar, os médicos não conseguiram resolver. E ela morreu também, como Zélia, da noite para o dia. As duas não vieram para mim na mesma época, mas eu associei, porque você, quando trabalha com pessoas, você tem que ter um critério, tem que ter uma observação. Por que que isso aconteceu? Era uma coisa que eu me perguntei muito. O pai de Carolina também, depois que ela desencarnou, me procurou, porque ele veio também ao meu consultório para acertar as sessões da Carolina como os pais da Zélia. Só que os pais da Zélia foi na casa da Zélia. E a Carolina foi ele que veio ao meu consultório. Um senhor tranquilo, muito amoroso, gostava muito da menina, mas ele se mostrou diante de mim assim, até muito culpado, porque disse, olha, eu vivi só para ganhar dinheiro. Eu acho que eu não dei bastante atenção para as minhas filhas e eu acho que eu me perdi um pouco nesse barco. Falou alguma coisa dele, eu escutei respeitosamente, não falei nada mais, porque não era meu paciente, pagou as sessões, me agradeceu tudo que eu fiz por ela, reconhecendo que ela tinha melhorado muito com o tratamento, como os pais da Zélia também reconheceram que ela melhorou muito, mas esses dois casos ficaram na minha cabeça. Foram os dois únicos casos de pessoas que morreram dessa maneira, quando estavam no auge da melhora e que tinham vindo com uma depressão. A depressão é o quê? Não mereço, não posso ter. E a terapia, o que vai fazendo? Não, eu posso. Não, por quê? Eu tenho que gostar de mim. Não, por quê? Eu tenho que me amar. E assim que a terapia vai andando devagarzinho, conduzindo a pessoa. E eu, então, fiquei me questionando, quando o Vitor me falou na questão do suicídio, eu disse, olha, Vitor, eu acho que o que eu vou falar no grupo não é nem uma contribuição grande que eu estou trazendo para vocês, mas é uma reflexão que eu faço em termos do ser humano. Até que ponto, às vezes, no ser humano é difícil ele lidar com a própria felicidade. Chega uma hora, às vezes, que o ser humano não aguenta a felicidade e há algum mecanismo lá que faz ele sair da vida, que eu acho que aconteceu com essas duas moças que eu trabalhei. Uma bem mais velha do que a outra, e até hoje eu me questiono isso. Por que elas morreram no auge da terapia e das melhoras? Né? Não havia família. No caso da Carolina, tinha a irmã dela. A irmã dela enchia bastante a cabeça dela, perturbava do ciúme dos namorados que ela estava arrumando, essa coisa toda. E no caso da Zélia, não. No caso da Zélia, eles tiveram muito mais abertura com a Zélia, enfim. Mas era o que eu queria só trazer para vocês nesse momento é essa reflexão. Pode haver também um suicídio indireto, inconsciente, quando você, às vezes, não se permite a felicidade. Você pode ficar doente e morrer. Eu me lembrei de um amigo, o Vitor conhece o Almir, lá da casa. Ele tem um grande amigo, tinha, né, que ele desencarnou. E o sonho desse amigo dele era se aposentar, uma pessoa com dinheiro, mas ainda estava trabalhando, ganhando muito bem. E o sonho dele era se aposentar para começar a viajar, a passear. Então, a aposentadoria dele foi muito, muito comemorada. E ele já arrumando viagem, isso aqui. Um mês depois ele desencarna. Eu associei também com... Parece que a felicidade, às vezes, dependendo da situação, eu não tenho capacidade de descobrir o porquê, porque a gente não sabe das histórias nossas, né, de outras encarnações. Nós somos espíritos viajantes, né, que viajamos aí através de muitas encarnações.
Cada pessoa que chega, ela tem uma história ali que eu não conheço. Não é só a história dessa encarnação. Tem muitas outras histórias que eu não sei. E isso foi uma coisa que me fez cada vez mais ter atenção no meu trabalho a esse ponto. E a saber que há coisas que eu não posso impedir. Por mais que eu ajude, por mais que eu possa ajudar uma pessoa a ser mais feliz, há coisas que eu não posso impedir. E a hora que ela tiver que perder aquela felicidade, ela vai perder e eu nada poderei fazer. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. É uma coisa diferente. Não estamos falando aqui em suicídios, né, de atirar o revólver na cabeça, se matar, mas que, na minha opinião, foram suicídios indiretos. É o suicídio indireto, né? E nesse caso, indireto e inconsciente, né? Exatamente. O ser humano, eu vou até aproveitar você estar relatando aí, eu lembrei de um caso meu, né? Eu praticamente nunca consigo tirar férias também. E a última vez que eu tirei férias, assim, de 15 dias seguido, foi a viagem que eu fiz para os Estados Unidos com a minha família, já tem uns 3 anos isso. Quando eu voltei de viagem, foi como a Doroteia falou, é como se a gente não se permitisse ser feliz, né? Sair da rotina. Eu tive uma crise de ansiedade, de pânico, quando eu voltei para casa, que eu abri meus e-mails, né, e tinha 500 e-mails, aquilo me deu uma crise de ansiedade que, nossa, eu até liguei para a Doroteia na época, não sei se ela lembra. Eu tomei maracujina, graças a Deus eu fiquei assim uma semana tomando maracujina, comecei a conseguir dormir melhor, mas era uma loucura, era uma coisa assim, foi o que você falou, e numa dessa, de repente, a gente morre, né, porque você entra numa crise dessa, né? Eu estava sentindo ali palpitações, podia ter infartado, podia ter morrido, como a Doroteia falou, da noite para o dia, só porque teve alguns momentos ali que se permitiu, sei lá, ser feliz ou sair da rotina, né? O quanto a gente fica psicologicamente preso às nossas obrigações e às nossas rotinas. Realmente a coisa é complicada. Nós somos complicados. Nós temos muitas histórias e realmente eu acho que quem é profissional, que trabalha com o ser humano, tem que desenvolver uma humildade muito grande. Eu faço o que for possível, mas eu não posso fazer tudo. Eu farei o que é possível. O impossível eu não posso fazer. Então, se alguém vem me procurar para uma ajuda, eu vou ajudar. Eu digo que eu vou ajudar, mas eu não posso prometer além daquilo que for possível a própria pessoa se permitir a receber. Né? Então, eu acho isso uma coisa muito importante, é a gente saber do seu próprio limite. Mas isso não quer dizer agora que a gente não acredite no seu trabalho, não é nada disso. Mas não ter uma autoestima tão elevada, porque tudo está nas mãos lá de cima. O nosso caminho, o nosso nós não conhecemos. Quem sou eu para conhecer o do outro? Eu vou fazer o que eu puder. Enquanto o outro quiser estender a sua mão para mim, eu vou estender. Mas garantir, como é que eu posso garantir? Foi muito importante eu ter vivido essas 2 experiências, muito importante. Tem outras pessoas, não, as outras pessoas não, está tudo por aí, graças a Deus, estão caminhando bem. Foram só esses 2 casos que teve de desencarne durante a terapia. Outras pessoas não, fizeram tempo de terapia, estão aí. Não é todo mundo também, não é isso, mas foram 2 casos que já traziam depressões delas, de tristezas, de baixa autoestima, de não gosto de mim, né? E que
Eu acho que tá muito ligada já à carga que traz antes do nascimento, mesmo porque as histórias de família que tinham não eram escabrosas. A Zélia foi aquele bebê amado, né? Claro, super protegido, mas super proteger é uma coisa, né? Prejudicar com maldade é outra. Não, foi uma pessoa muito amada, ela era uma pessoa carinhosíssima também. E a Carolina foi a perda da mãe, mas bem ou mal teve aquela irmã tomando conta dela, até com ciúme dela, e um pai que gostava muito dela. Dava tudo que podia, ficava ausentes, trabalhando, mas também, enfim, também não era uma desgraça isso. Eu acho que não é nenhuma desgraça que justifique que a pessoa, de repente, morra, não aguente mais a vida, né? Eu acho que tem histórias aí que a gente não sabe. Alguém mais gostaria de falar nesse um minutinho? Que aí depois a gente abre a sala de novo para o nosso irmão Rodrigo fazer a nossa conclusão. Mas ainda tem aí 1 minutinho e 30, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu queria falar. Pode falar. Fala, sim, vamos lá. Eu queria falar que, porque é isso, né, Doro? A caminhada de cada um. Cada um escolhe, né? E tem seus conflitos internos, por mais que tenha conversado com você, por mais que você tenha ajudado, mas eu acho que, não sei se as pessoas falam tudo, né, Dora? Será que realmente falam tudo? A gente não sabe, quer dizer, então são coisas Como que saber? ficam dentro de cada um, né? Como saber, né? E as escolhas são próprias, a caminhar realmente de cada um. E a gente ouve assim, né, até que internamente pode danificar o nosso corpo físico, né? Com relação ao nosso psicológico. A gente até comanda muitas enfermidades para as nossas células que a gente ouve, né? Oh, claro, claro. Então, claro. a mente, o último, né, as nossas emoções, elas podem realmente nos felicitar como nos prejudicar, né? Mas são casos interessantíssimos mesmo. Muito, muito. O que realmente eu detectei de entrada foi o primeiro caso que eu falei. Aí eu digo, não. Comecei a terapia, ela